De volta com o Conexão Saúde, nosso entrevistado de hoje é o Dr. Francisco Tussolini, é neuropediatra, e está conversando conosco sobre o autismo. Dr. Tussolini, no bloco anterior nós conversamos bastante sobre diagnóstico, então o diagnóstico é eminentemente clínico, né? Exatamente. Então, você está se gastando e nem fazendo a criança passar por tantos exames invasivos. Mas enfim, diagnóstico autismo. Como seria o tratamento? Você falou de fisioterapia, de fonoaudiologia, bom, enfim. E quando é que entra medicamento e qual o objetivo dos medicamentos? Tá certo, olha aqui. Questão boa para a gente explicar para os pais. O autismo, na verdade, ele, como eu já falei no início, ele não tem tratamento. Você tem terapias para adequar a criança a uma vida muito próxima do normal. Mas a criança com autismo, ela não se cura do autismo. Ela melhora a condição dela, mas você não diz, olha, o cara tinha autismo, agora não tem mais. Se tinha autismo, não tem mais, não era porque o diagnóstico estava errado lá atrás. Né? Como muita coisa na medicina, você deve saber os montes dessas Sim. coisas. Que fulano tinha não sei o quê e foi curado. Exato. O diagnóstico é errado, ele não tinha o diagnóstico. Muito bem. A criança com autismo, inicialmente, ela recebe apoio, dependendo da idade, ela recebe apoio para fonoaudiologia, a psicologia. A psicologia, na verdade, é uma forma de fazer com que a família entenda o contexto da criança. Não é nem tanto para a criança. Isso, né? Mas a criança já começa a receber alguma atenção menor, mas consegue. E a escola é um local que a criança não vai para aprender. Tem muito pai que leva a criança para a escola para aprender. Digo, pai, é para se socializar, para ela saber que tem uma sala, para saber que eventualmente tem que sentar, para saber como brinca, para ver outras crianças brincando. Não leva para aprender a escrever o nome e conto de matemática, não é agora. E algumas crianças, isso que eu queria frisar bem, algumas crianças podem necessitar de remédio. Então, se a criança está se mordendo, que é autoagressão, batendo a cabeça, gritando, chorando, não consegue dormir, irritado o tempo todo, existem medicamentos para isso. E eu tenho dito para os pais, digo, pai, esse remédio não é para autismo. Se o senhor estiver mordendo, se mordendo, brigando, chorando, eu vou lhe gritando, dar também. Vou lhe dar esse remédio. A sua mulher é a mesma coisa. Portanto, o remédio não é para autismo. Porque tem gente que acha que aquele remedinho é para autismo. É para comportamento. E quando se dá esse medicamento, você melhora, você baixa o nível de estresse da criança e essa criança recebe mais terapias. Então, é deixar a criança num nível onde a informação possa chegar. Alguns pais são relutantes. Eu não quero que o meu filho tome remédio de forma nenhuma. Digo, pai, o senhor tem que entender que a escola não está conseguindo viver com o seu filho, a terapeuta não está conseguindo, a fonoaudióloga não está conseguindo, Ele ninguém está está se conseguindo. mordendo todo. Está se mordendo, está gritando, está chorando. O pai pode eventualmente aceitar uma condição dessa, mas ele tem que ver se os outros demais estão aceitando. Então o pai tem que fazer uma leitura do filho, se o filho é bom, ele tem que fazer uma pesquisazinha com os vizinhos, para ver como que os vizinhos estão vendo. Nós que somos pais de adolescente, adulto, nós temos que saber como é que os vizinhos estão vendo nossos filhos. Não basta eu dizer que meu filho é maravilhoso, quero ver como é que os vizinhos estão vendo. Como é que a escola está vendo? Como é que a escola, a sociedade, enfim. Então os pais, eventualmente, têm que dar o remédio para algumas crianças. E dá por um período, retira, vê como é que ficou, melhorou, não depende mais do remédio, não volta mais o remédio. Depende do remédio, volta o remédio. Então os pais têm muito medo que fique dependente. São pouquíssimos remédios no mundo que as crianças ficam dependentes. Né? E aqui e lá vai dizer, mas não vai ficar dependente? Eu digo, não, pai. O senhor nunca viu uma manchete no jornal dizendo que o fulano de tal, adulto, invadiu a farmácia, tinha um cofre cheio de dinheiro, não pegou dinheiro e foi lá e pegou uma caixinha de remédio, saiu gritando, achei, achei. Não existe isso. Você não tem dependência. Ainda mais por esse remédio que é utilizado para as crianças que têm o espectro autista com comportamento alterado. Então tem que ter um comportamento alterado. Se não tiver comportamento alterado, não vai ter nada de medicamento. Aí faz tratamentos. Por exemplo, o tratamento que é usado no mundo inteiro é conhecido como ABA. Ele associa várias terapias, desde ensinar a brincar, ensinar a escrever, ensinar a pintar, ensinar a ir dormir. As crianças gostam de ritual. Se você ensinar uma criança com autismo que tal hora tem que dormir, ela olha no reloginho, deu horário, ela vai dormir. Tem que tomar banho, tem que escovar os dentes, tem que pegar a mochilinha, tem que ir para a escola. É ritual. Se você fizer isso na vida da criança, ela vai bem. O problema nosso é que nós, às vezes, não temos rituais. E nós temos uma coisa agravante que é a avó. A avó, quando a criança está, não, deixa o menino aí, ele é assim mesmo, você também, aí já culpa o pai, você também era assim quando era pequeno. Não era assim, porque o pai não tem autismo. Então, os avós, às vezes, de uma forma... o avô enxerga o neto com o coração. Os pais enxergam o neto com
O filho com o coração e pouco com o cérebro. O professor só enxerga a criança com o cérebro. Então, é isso que precisa ver, essa relação. Precisa se adequar. Vó é chagásica, coração é desse tamanho, só enxerga o netão com o coração. E aí não ajuda muito. Então, as vós, eu brigo muito e digo, a avó tem que se adequar. Não tem esse negócio de alguém estar falando alguma coisa, a avó intervém chamando para tirar do castigo. E ajuda muito as crianças. Então, o tratamento é terapia de apoio e, eventualmente, remédio. O remédio não precisa da vida inteira. Eventualmente, o remédio. A Carla Santiago, de Manaus, ela pergunta se existe serviço público para crianças com autismo. Existe algum serviço público aqui que dá esse apoio? Tem. Você vê, o Estado tem, mas eu queria falar do município. O município tem uma policlínica aqui no Ponte Teles, uma policlínica aqui no bairro São José, que trata de crianças neurológicas, e entre elas crianças com autismo. Tem o EAMAR, que é amigos do Rui, no Alvorada, que é um centro de autismo infantil, e com todas as terapias, fonoaudiologia, psicologia, educação física, nutrição, várias terapias que são feitas lá, e tem um monte de crianças. Às vezes eu pego o número da criança que eu estou atendendo, é 1.700, 1.600. Então, às vezes que tem uma infinidade de crianças que fazem várias terapias lá. E existem algumas escolas que já estão se adequando para receber essas crianças também. Aí eu lhe pergunto, existe, assim, na mídia, às vezes, muitos problemas de pais não conseguirem matricular os seus, que eles estudam em escolas para... Regulares, não é isso? Então, existem muitos pais que reclamam, às vezes denúncias e tal, que não conseguem matrícula. O porquê que a escola supostamente pode colocar dificuldade? Porque essa criança vai gerar um custo maior para a escola, vai ou não? É uma briga que eu gosto muito de ficar neutro, mas um extremo observador dos dois lados. Veja só, você tem, em tese, em hipótese, você tem um filho que briga, empurra, morde e empurra os outros. E estuda na escola onde o meu filho não empurra, não morde e tal. E o meu filho chega em casa e diz que chegou em casa porque o fulano mordeu. Certo. Eu vou na escola. Eu digo, olha, tem um garoto que está mordendo meu filho. A escola vai chamar o pai, diz, o seu filho mordeu não sei quem. Então, eu sempre digo o seguinte, Anuara, os pais têm que ter uma relação muito próxima com os professores. Os pais têm que se tornar amigos dos professores. Eles não podem querer, não, a escola tem que dar o jeito dela. Não é assim. Tem que ser amigo, porque a hora que eu gosto de você, Anuara, eu passo a gostar do seu filho. Eu jamais vou gostar do seu filho se eu não gostar de você. Então, o professor tem que gostar dos pais e daí continua gostando da criança. E as crianças que têm não só autismo, hiperatividade, qualquer outro transtorno, são crianças que incomodam, são crianças que dão trabalho, são crianças que não estão no contexto dos demais. Então, você veja que você tem que lidar com quem está trabalhando com a criança também. Porque esse processo de inclusão é uma lei bonitinha, temos que incluir todo mundo, mas deu condição, incluiu, mas o professor é o mesmo, a sala é a mesma, com 40 alunos, as condições da professora são as mesmas, ela não ganha nada mais por ter uma criança incluída. Então, mas eu acho que nada disso diminui a nossa questão de querer que a criança que tem autismo ou qualquer outra patologia de transtorno, que estude em escola regular. Eu gosto da escola regular. Eu acho que a escola especial... Para o autista seria melhor estar numa escola regular, isso, até para o tratamento dele. Só que existem alguns trabalhos, Anuar, que estão mostrando que as crianças que estudam em escolas regulares, elas têm uma perda também, dependendo da patologia que ela tiver, ela tem uma perda importante. Porque ela está numa escola que não tem ninguém fazendo o que ela faz. E dela fica num contexto muito errado. Então, hoje, por exemplo, se você perguntar para os pais, onde você prefere que teu filho que está comprometido fique? Na escola regular ou na escola especial? Às vezes ele quer a escola especial porque está mais adequada a trabalhar com o filho dela. Porque a escola regular, em tese, não está adaptada. Não tem. É o mesmo professor e a mesma sala cheia. Né? Então, agora esses dias eu tenho alguns minutos ainda? Claro, sim. Tem um pai, um homem extremamente simples, lá no EAMAR. Ele falou assim, doutor, é o seguinte, o meu filho, ele tem Asperger e ele é muito inocente, então ele fala tudo o que ele quer, mas não fica ouvindo. Ele já tem 12, 13 anos. E aí os alunos, às vezes, fazem uns bullying com ele, a criança com Asperger sofre muito bullying. E o pai tomou decisão própria dele. Olha o que ele fez, ele chegou na sala, a sala cheia de meninos, e não tinha professor. Ele falou, pessoal, eu queria falar com vocês são todos maravilhosos. O pai me contou um nome simples, vocês são todos maravilhosos, e enquanto não chega a professora, eu queria pedir para vocês, o fulano de tal que está ali sentado é meu filho.
E ele tem Asperger. Então ele tem algumas coisas que ele entende, outras coisas que ele não entende. E eu queria que vocês entendessem, meu filho ajudasse ele aqui na sala. Quando ele falar algumas coisas, não leve a sério, porque a criança com autismo fala o que ela quer, ela não vai falar o que você quer ouvir. Diz que ele falou assim uns 2, 3 minutos e saiu da sala. Aí ele pegou e falou assim, doutor, todos os alunos começaram a cuidar do meu filho no colégio. A sala passou a cuidar do colégio. Aí ele perguntou, eu fiz bem? Eu disse, claro que fez. Uma atitude maravilhosa. O senhor foi lá, expôs o seu filho e a sala inteira passou a ajudar. E a sala hoje ajuda. Tomara que ele esteja nos ouvindo e diz, pô, legal. Então, a sala ajuda a criança agora. Quando está atrasado na tarefa, eles vão lá ajudar. Quando tem alguma coisa que eles verem que o garoto está em conflito ali, eles ajudam, eles perguntam o que quer. Então, você vê uma turma de crianças que aprendeu a lidar com a criança com autismo. Porque nós sabemos que as crianças, elas são ingênuas até certo ponto. Mas ela pode, eventualmente, pegar uma criança e ficar brava com a outra criança, porque acha que a criança é maior do que ela. Ele não briga com a criança que está menor, ele briga com a criança que está maior. E aí você precisa adequar as outras crianças do colégio, e por isso que a inclusão é um processo maravilhoso, mas é um processo dificílimo, né? Nós vivemos na década de 80, você provavelmente viveu como eu, de estudar em escola, que as crianças soropositivas tinham que estudar com o teu filho. E aí o teu filho com 5 anos, comendo um sanduíche, tinha que dividir o sanduíche, a mesma boca, a mesma saliva, o mesmo sangramento, e era soropositivo. Na década de 80 nós sabíamos, quem fazia diagnóstico de uma criança com HIV é a criança que tinha 5, 6, 7, 8 anos, 10 de vida. Não é igual agora que você tem 30, 40 anos e provavelmente vai ser uma doença crônica, né, o HIV. Exato. E não mais uma doença fatal, como foi na década de 80. Então, eu acho que a inclusão é importantíssima. Agora, importante mesmo é que a criança esteja estudando no lugar onde ela goste, onde ela se sinta bem, se sinta acolhida. Esse é o melhor lugar. Por que autista rejeita algumas pessoas? A Andressa Costa, daqui de Manaus, pergunta. Pois é, Andressa, é aquilo que eu falei, é um olhar, é aquela simpatia à primeira vista, né? Nós temos simpatia por pessoas que encontramos e as crianças com autismo provavelmente têm. É uma ligação, é uma afeição melhor, né? Eu tenho um pai que eu atendo, também um homem trabalhador, trabalha como cobrador de ônibus. Ele é um homem que tem 1,80 m mais ou menos, e ele fica na frente do filho com os braços cruzados atrás para o filho não fazer bagunça. E o garoto não consegue enxergar mais o pai. O pai é quase um pêndulo na frente dele. Onde ele vai, o pai vai. E o garoto chora quando vê essa situação. O que eu fiz? Tirei o pai. Digo, pai, não faz isso. Imagine o senhor pegar um monstro, um homem de 5 metros de altura na sua frente, lhe cercando o tempo todo. O senhor não ia ficar chateado? Ia. Pronto, seu filho está lhe vendo dessa forma. Saia, fuja disso. Não entre nessa forma de cercá-lo. O senhor cercando uma criança, o senhor deixa irritado. Se você fechar a porta da tua casa, você muda o comportamento do autismo. Você tem que perceber se irritou. Se irritou, você abre a porta. Se você pintar o quarto dele sem avisá-lo, ele também entende que foi uma coisa errada e ele não gosta do quarto mais. Está acostumado ao quarto de uma cor, de repente outra. Então, eles são sensíveis à mudança de coisas. E se os pais perceberem isso, eles ajudam muito. Até a forma de sentar na mesa, a roupa. Tem criança que você põe uma roupa nova e não tem essas etiquetas, a etiqueta fica pegando no pescoço. E ele não consegue ficar com a camisa porque está fazendo mal para ele. Então os pais têm que ter uma sensibilidade enorme para perceber o que é que está errado. Um sapato novo, um tênis novo, tudo isso atrapalha. Entendo. A Janete Carvalho, de Rio Branco, no Acre, ela tem uma filha autista de 13 anos. Ela fala que falava até os 3 anos de idade e parou de falar. Ela pode voltar a falar? Se bem, ela tem 13 anos já, né? Ela pode ser uma criança com autismo não verbal. E ela, você vê, perto dos 3, se ela for ver bem, era perto de 2, ela falava algumas palavras, daí parou de falar. Então, isso pode ocorrer. Agora, eu acho que esperança tem que haver, né? Ela tem que fazer as terapias e continuar. É claro que a chance de falar aos 13 é menor, né? Mas eu acho que não deve desistir. Eu dei um exemplo aqui de uma criança que começou a falar aos 9. E por que não vai ter um exemplo saudável que falou aos 13? Então, eu acho que vale a pena as terapias e esperar a oportunidade. O que não existe é remédio para fazer falar. Tem pais, às vezes, que vai lá comigo e diz, doutor, prescreva um remédio para falar. Eu digo, se eu soubesse, eu teria... Primeiro que eu iria ser o Ajudava Nobel. Muita gente, eu ia ser o Nobel, né? Lá ganhar um prêmio. Infelizmente, não tem. Isso não tem remédio para alguém falar. Isso não tem remédio para tornar o cara mais inteligente, que é outra coisa que os pais querem também. Que o filho tome um remédio e comece a tirar nota boa na prova. Tem terapia. Ensinar, insistir, valorizar, fazer com que a criança tenha uma autoestima melhorada. Isso faz aprender melhor. E essa mãe que nos perguntou,
é insistir. Insistir com todo o carinho, respeito aos limites da criança e pode eventualmente falar. Claro que aos 13 a gente já vê com uma expectativa menor. Uma certa reserva. É. Muito bem, nós vamos de novo a um rápido intervalo comercial. Questão de 2 minutos, voltamos aqui com Conexão Saúde.